Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávio e hoje nós vamos aprender um pouco sobre estruturas de controle. No caso da nossa linguagem de programação escolhida, JavaScript, if e else. Mas o que é isso? Bom, para entender o que é, a gente vai entender para que serve. Basicamente, uma estrutura de controle serve para controlar determinada decisão, né? Vamos abstrair isso de uma maneira mais exemplificada. Imagine que você está fazendo uma viagem e aí dentro do seu carro você tenta ali procurar água. E a pergunta que surge é: tem água? Temos água no veículo? E aí, você pode ter ou não água? Bom, digamos que você não tem essa água, então você precisa comprar água. E se você tiver água, você só vai continuar seguindo a viagem. Mas perceba que para você seguir a viagem, você tem que se certificar se você tem água ou não, certo? Então, basicamente nós temos a seguinte estrutura. Caso você tenha água, você vai seguir a viagem, mas isso depois que você já verificou que você tem água. Caso não tenha, você vai comprar água. E aí, jogando isso dentro da sintaxe no JavaScript, você vai ter a seguinte situação. If, uma condição, que é o teste a ser realizado ali, que vai ser sempre um booleano. O que é isso? Vai sempre retornar verdadeiro ou falso. Um teste vai sempre ter este valor, vai ter um valor lógico, né? Verdadeiro ou falso. Tem água? Temos. Então, isso é um sim. Não temos, é um não, né? É um valor lógico. Então, o if else está condicionado à lógica, se é verdadeiro ou falso. E aí, caso seja verdade, ele vai entrar no bloco. Lembra que a gente já falou sobre bloco, e bloco é sempre, para ficar mais fácil da gente entender agora, nesse início de curso, o bloco vai ser sempre representado por essas chaves, tá? E nesse caso é um bloco pequeno, é fácil de identificar, mas existem códigos grandes que fica mais complicado. Mas basicamente existe o bloco do if e o bloco do else, tá? E aí você pode perceber ali as chaves abrindo e fechando. E aí no bloco verdade é a condição testada e justificada ali, né, que é verdade. Justificada não, né? Retornada ali, verificada como sendo verdade, ela passa ali pela aquela situação, né? Que nem lá no nosso exemplo da viagem, caso tenha água, ele vai seguir a viagem. Então, nesse caso aqui, se esse exemplo fosse o mesmo, ele seguiria a viagem, simplesmente teria uma mensagem ali dizendo segue viagem, né? E no else, não. No else não tem condição, como vocês podem ver. Por quê? Porque no else vai entrar o caso falso, né? O teste tá sendo feito ali no if. Então, o if retornou falso, né? Não tem água, então aqui embaixo ele vai ter uma execução relacionada ao resultado falso, tá bom? Bom, esse é um exemplo visual, né? Vamos fazer isso de modo prático, né? Vamos testar para ver como funciona isso na prática. Então, bora para o nosso editor de código. Eu estou aqui com o meu editor de código aberto, o Visual Studio Code. E agora, vamos reproduzir o mesmo exemplo? Vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável let tem água. E aqui eu estou utilizando o padrão camel case, né, que inicia a primeira letra do nome da variável é minúsculo, e caso troque de palavra, você utiliza inicial em maiúsculo, tá? E aqui tem água, eu vou iniciar ela como sendo um valor true, que na programação true significa verdadeiro. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, if tem água igual a true. Eu vou falar aqui, se, ou seja, vamos traduzir isso aqui. Se tiver água for igual a verdade, ou seja, o cara achou água no carro, então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente escrever assim, console.log
e vou dizer que seguimos viagem. Caso contrário, eu posso colocar o meu else aqui, ou então posso colocar ele logo abaixo aqui, tá? Eu vou colocar assim para ficar mais visual. Console.log comprar água. Certo? E aqui no JavaScript você não precisa colocar ponto e vírgula, então vou deixar assim mesmo, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou salvar e aqui no meu terminal, né, no terminal embutido do VS Code, vou simplesmente mandar rodar esse script index.js. Olha só, retornou para mim o seguinte: seguimos viagem, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele verificou o valor dessa condição. Ele identificou que a condição aqui é verdadeira, olha só, verdadeira. E aí ele entrou aqui. Perceba que o bloco else ele não foi executado, tá? Por quê? Porque ele entende que se essa condição é verdadeira, não tem por que ele olhar na situação caso seja falso, já que aqui é verdade. Então ele vai imprimir isso daqui e vai continuar a aplicação. Ah, tem certeza que vai continuar a aplicação? Vamos fazer um teste, ó. Eu vou falar agora o seguinte, que tem água, vai receber agora o valor false, tá? E aí eu vou fazer um teste de novo. Se, vou copiar aqui, que já está pronto, né? Vou copiar aqui e jogar aqui para baixo. Se tem água é igual a true, seguimos viagem. Caso contrário, comprar água. Vamos entender, vamos ver o que vai acontecer aqui. Se isso aqui vai funcionar, vou salvar e mandar rodar de novo. Agora nós temos aqui a seguinte situação. Na primeira passagem, no primeiro teste ali, ele verificou que tem água era verdadeiro. Então, ele imprimiu isso aqui. Seguimos viagem. E agora, na segunda passagem, ele verificou que tem água não é mais verdadeiro. Perceba que eu troquei aqui para false. Nesse caso, falso. Então, ele ignorou aqui o bloco da verdade. Ele fez o teste, verificou. Opa, isso aqui é falso. Então, ele não imprimiu essa informação, ele imprimiu a segunda. Tá? A primeira aqui, seguimos viagem, é relacionado a essa primeira parte. E a segunda é relacionado à segunda parte, comprar água, onde agora a variável está valendo falso, tá? Beleza. Então, você conseguiu perceber que ele imprimiu aqui, pulou para depois do bloco do else e continuou a aplicação, tá? Então, a aplicação não para, tá? Ela continua. Se tiver instruções adiante, ela continua. Galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Boas aulas, bons estudos e até a próxima.